Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, e nós temos renovado um novo momento de culto e de adoração. E eu acolho você, nós, enquanto igreja, recebemos você, recebemos a sua família e damos início ao culto desta noite, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O momento de culto, o momento de adoração, é sempre um momento que deve receber de cada um de nós a devida atenção. A compreensão que muitos de nós temos é que as 24 horas do dia, elas não são suficientes para as nossas tarefas, os nossos afazeres. Porque muitas são as responsabilidades e compromissos que nós assumimos. Mas nós devemos estar atentos para o momento do culto, porque é um momento onde nós receberemos da parte de Deus o refrigério, a orientação. É o momento em que Cristo fala conosco, Deus, o Criador, o nosso Senhor, Ele fala conosco por meio da sua palavra. Pense bem, pense na sua vida, pense na sua família, pense na vida dos seus amigos, pense na vida dos seus familiares. Observe quantas pessoas se queixam porque estão cansadas, porque estão abaladas emocionalmente, estão fragilizadas espiritualmente. Mas por quê? Por quê? Porque o culto, a palavra de Deus, ela é ministrada, mas as pessoas continuam fazendo as coisas terrenas, as coisas que são importantes, mas que devem cessar, para que haja um momento de aproximação com Deus e com a sua palavra. Se nós não nos alimentarmos daquilo que procede da boca de Deus, nós vamos estar frágeis mesmo, na nossa fé, emocionalmente, espiritualmente. Você se lembra da irmã de Lázaro, Maria? Certamente Maria era uma mulher ocupada, mas Maria teve a sensibilidade de perceber: eu vou fazer cessar as minhas atividades, porque o meu Senhor, Ele vai falar. Então, o melhor que eu tenho a fazer é me assentar e estar atenta, para que eu possa receber da parte do Senhor. Essa deve ser a nossa compreensão. Quantas pessoas sofreriam muito menos? Quantas pessoas estariam melhor emocionalmente, mais sadia espiritualmente, se elas se achegassem ao culto com esse sentimento, com essa percepção de vida? Vamos refletir, vamos pensar sobre isso. E a palavra do Senhor, essa noite, ela vai fazer lembrar que o nosso Deus, Ele não é apenas um Deus justo. Aliás, o nosso Deus é o único Deus, e Ele é um Deus justo. Mas Ele não é apenas um Deus justo. O nosso Deus é o Deus que faz, que efetiva a justiça. Essa noite, é possível que você esteja pensando: eu sirvo a um Deus justo, eu sirvo a um Deus santo, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injustiçado. E Cristo está dizendo, pela sua palavra, Deus está falando pela sua palavra: eu sou um Deus justo e eu faço justiça. Acalma o seu coração, deposita em mim a sua fé, a sua esperança, porque eu faço justiça. E Ele vai mostrar isso, nós vamos identificar isso por meio do sermão desta noite, que está fundamentado no Salmo de número 129.
O nosso Deus é aquele que é justo e que faz justiça. Mas agora nós vamos à oração. Depois nós vamos louvar ao Senhor. E ato contínuo nós vamos refletir sobre a sua palavra. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Louvado e exaltado, glorificado o seu nome nos céus dos céus, por todos os anjos, louvado e exaltado seja o seu nome. Na face da terra, louvado e exaltado, bendito o teu nome, na boca dos homens e mulheres que foram alcançados pela sua graça e pela sua salvação. Nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Deus justo e perfeito em todos os teus caminhos. O Senhor nos preservou a vida. O Senhor nos deu força suficiente para nos achegarmos aqui. E nós separamos esse momento, meu Deus, para ouvir da tua palavra, para ouvir da sua orientação. Abençoa-nos nesse propósito. Ao tempo, Senhor, que eu te peço perdão. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas falhas, pelos maus pensamentos, pelas más palavras. Perdoa, Senhor, por aquilo que subiu, eventualmente, ao meu coração e que não está de acordo com o coração de quem é chamado de teu filho. Ó glorioso Deus, perdoa, Senhor, eu te peço, que haja da parte dos meus irmãos também arrependimento, para que eles sejam perdoados e recebam refrigérios. Quantos, Senhor, lamentam, reclamam, quantos estão sofrendo, porque estão psicologicamente, Senhor, eu não digo abalado, eles estão arrasados. Mas estão arrasados, mas quando chega a hora de ouvir a tua palavra, eles estão distraídos. Quando é o momento da oração, eles estão ocupados. E como, Senhor, alguém assim pode ser edificado e fortalecido? Qual que é o sentido de alguém orar dizendo, Senhor, me fortalece, me edifica, me dá força, mas se na hora da tua palavra eu estou distraído, se na hora de apresentar a vida em oração eu estou ocupado? Por isso eu te peço, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Desperta a nossa vida. E dá-nos a tua bênção. Eu coloco todas as famílias. Eu peço em favor dos filhos, Pai. Eu peço em favor daqueles que estão no ventre. Eu peço em favor daqueles que têm poucos meses de vida, poucos anos de vida, mas também peço em favor dos adolescentes. Meu Deus e meu Pai, os nossos filhos, eles crescem na igreja. E eles são instruídos nos teus caminhos, antes mesmo de começar a andar, antes mesmo de começar a falar. Ó glorioso Deus, nos tempos, Senhor, aonde nós não vivíamos, Senhor, a pandemia, os nossos filhos já eram levados nos braços para a tua casa, meu Deus. E ali eles ouviam os louvores, e ali mesmo sem entender, eles ouviam as orações. E eles, quando começam a entender, a aprender, eles sabem de um Deus vivo, verdadeiro, justo, perfeito. E também sabem, Senhor, do perigo e do mal que o pecado, Senhor, trouxe a cada um de nós. Então nós instruímos os nossos filhos, dizendo que eles devem andar no caminho do Senhor, porque senão eles vão perecer. Mas, meu Deus e meu Pai, os nossos filhos, as nossas crianças, elas não têm perecido. Porque elas têm sido cobertas, elas têm sido protegidas. E porque eles não perecem, Senhor, muitas vezes
eles não dão o devido valor para os pais, para as mães, para a própria igreja, porque eles são tão protegidos, o mal não se achega à tenda deles, o mal não se achega à casa deles. Então é possível que eles até mesmo duvidem, Senhor, do mal. Então muitas vezes eles enveredam, Senhor, por um caminho tortuoso. Ó, meu Deus, tenha misericórdia. Poupa, Senhor, os nossos filhos. Os nossos filhos, Senhor, que o Senhor tem preservado com saúde. Ó, meu Deus, eu peço em favor de todos os lares, eu peço em favor dos idosos. Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, eles vão se cansando. As nossas limitações, elas são cada vez mais claras. Senhor, eu coloco todas as vidas diante de Ti, aqueles que nos ensinam, aqueles que têm a incumbência, Senhor, de instruir. Abençoa, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa aquele que nos ouve, aquele que coloca a vida do marido, da esposa, aquele que coloca a vida do filho, do neto. Meu Deus, se compadece, nos perdoe, por favor, nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, se nós não estamos dando a devida atenção. E faça-nos entender que para que efetivamente nós possamos ser fortalecidos, nós não podemos abrir mão de um momento como esse, Pai. O momento da ministração da Tua palavra. Para que nós sejamos fortalecidos, nós não podemos deixar de orar. Ó Senhor, dá o mesmo ânimo que Maria teve, de deixar as coisas seculares durante algum momento, Senhor, para se achegar a Ti e a Sua palavra. É com esse ânimo, com esse espírito, que nós oramos e pedimos a Tua direção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que têm
declarados feitos do Senhor por meio dos louvores. Graças a Deus pelos nossos irmãos que também têm, de uma maneira muito efetiva, consistente e ininterrupta, trabalhado para promover essas questões técnicas que são imprescindíveis para que nós possamos estar aqui falando e vocês possam estar aí acompanhando o culto. Nós louvamos a Deus, como louvamos a Deus também pela sua preciosa vida, pela sua família. O nosso Deus não é apenas um Deus justo. O nosso Deus é aquele que concretiza, efetiva. O nosso Deus é aquele que faz justiça. É possível que você esteja pensando, eu sirvo ao único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas, mas ainda assim eu estou sendo injustiçado, mas ainda assim eu estou sendo perseguido, ainda assim eu estou sofrendo. E o nosso Deus vem falar e nos fazer lembrar pela sua palavra. Sim, eu sou o único Deus. Eu sou Deus justo e verdadeiro. E eu também sou o Deus que realiza a justiça. Salmo 129, versículos 1 a 8. Eu leio assim a palavra do Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Palavra de salvação. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós temos aqui esses 8 versículos que eles podem ser divididos em 3 partes distintas e que farão nos compreender, nos farão lembrar que nosso Deus é justo e faz justiça. Aqui o salmista, o poeta sacro, dentro da liberdade poética, ele faz uma figura, uma personificação. É um homem que, embora esteja falando na primeira pessoa, ele está personificando todo o povo de Deus, a nação santa, a igreja. Ele está dizendo que, desde o princípio, o povo de Deus, ele foi objeto da opressão por parte dos homens ímpios, desde a sua mocidade. E aí nós somos levados a pensar na história do povo de Deus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Desde quando
foi formado o povo de Deus. E nós podemos pensar, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, os descendentes de Jacó descem para o Egito, e ali eles se multiplicam sobremaneira, mas em determinado momento a palavra de Deus nos diz que levanta um rei sobre o Egito que não conhecera José, filho de Jacó. E esse rei, ele percebeu que os filhos de Israel, eles se multiplicavam, eles eram muito férteis. Aliás, essa era a proposta de Deus. Então esse rei começou a oprimir os filhos de Israel com duros serviços, com escravidão, com mão de ferro. Então, por isso o salmista está falando, desde a minha mocidade, desde o princípio, os inimigos, eles vieram sobre a minha vida, desde a minha mocidade. A igreja, ela é objeto da opressão dos homens ímpios no decorrer de toda a sua história. Muitas vezes fui angustiado, eu fui angustiado grandemente. Quando Estevão vai citar capítulo 7 do livro do Atos dos Apóstolos, ele vai falar assim, a opressão era tão grande que Estevão vai fazer lembrar que os filhos de Israel, eles eram obrigados a abandonarem os seus filhos homens. Olha que situação que o povo de Deus viveu. Foi nesse contexto que Moisés nasceu. Então eles construíam cidades com palha, com tijolo, muito trabalho. E chegou um momento até mesmo que, nascendo um filho homem, deveria ser abandonado para morrer. É a opressão. Aí o salmista vai dizer assim, desde a minha mocidade. Nós podemos pensar ainda quando Deus liberta os filhos de Israel do Egito. Você se lembra? Você se lembra que em determinado momento os filhos de Israel ficaram cercados? Os ímpios, os pagãos, eles não queriam abrir mão da servidão do povo de Deus. Eles foram perseguidos. Mas não somente no momento em que eles iam iniciar a sua trajetória pelo deserto. Nós somos lembrados quando, no século VI, antes do nascimento do Senhor Jesus, quando Nabucodonosor vem sobre Jerusalém, agora nós não estamos mais no deserto, nós já estamos falando de um outro momento, onde o povo já está estabelecido na terra prometida. E mesmo assim se levanta um homem, o imperador pagão, e ele vem, destrói os muros, derriba os muros de Jerusalém e leva cativo para a Babilônia, escravo, o povo de Deus. Então o salmista, quando ele está falando, ele está lembrando, desde a minha mocidade, eu olho para a minha história e eu vejo o quanto eu padeci. A história do povo de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus vai falar em relação a isso. Para nós entendermos essa realidade do sofrimento, da angústia, da perseguição. O Senhor Jesus vai falar no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 20. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então a gente observa a trajetória.
E o salmista, falando do povo de Deus, ele está falando, desde a minha mocidade, eu olho para a minha história, e nós podemos olhar hoje, quando nós consideramos cerca de 3.400 anos antes, quando o povo de Deus é liberto do cativeiro egípcio até hoje, a gente olha para a história da igreja e vê que a igreja foi realmente perseguida. E ela não foi perseguida na última década, ela não foi perseguida no último século, desde a mocidade. É isso que o salmista está falando. Logo depois, Paulo vai fazer declarar em relação a esta angústia causada sobre o povo de Deus. Paulo vai dizer, em todos os lados somos pressionados. Ficamos perplexos, somos perseguidos, somos abatidos. É a realidade. É a realidade do povo de Deus. Como nós sabemos também, no decorrer das eras, e no próximo sábado nós vamos estar falando sobre isso. O estudo bíblico vai falar a realidade da igreja através dos tempos, a realidade da igreja através das eras. Qual é a realidade da igreja? E a realidade da igreja é uma realidade de quem é perseguido, de quem foi perseguido, de quem foi angustiado. Grandemente me angustiaram desde a mocidade, o verso 2. Então aqui não é uma palavra de redundância, como ele já havia falado no verso 1, que ele era angustiado desde a sua mocidade, desde a sua juventude, e no verso 2 ele retoma. Mas essa é uma característica literária do texto hebreu. Não se trata aqui de uma redundância, mas se trata de uma ênfase. Ele está dando uma ênfase, ele está falando, olha, realmente esse é um fato sobre a nossa vida. Grandemente me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então nós somos levados a pensar, não prevaleceram? Como assim não prevaleceram? Então nós somos levados a pensar, quando no capítulo 12, o capítulo 12 do livro do Êxodo, os filhos de Israel, eles saem do Egito, eles são libertados para irem. O faraó despede, vocês devem ir embora, depois da morte dos primogênitos. Mas depois o coração do faraó se endureceu e ele vai atrás e fala, não, eu não vou libertar esse povo. Mas aí, diante de uma situação que o povo está rodeado de montanhas, na frente eles têm o mar de junco, que nós conhecemos como Mar Vermelho, e atrás ele tem Faraó, ele tem os cavaleiros que vieram sobre eles, e nós sabemos que o nosso Deus, ele faz com que as águas, elas deixem de correr, e o povo é liberto, o povo ele passa em terra seca. Mas quando os cavaleiros de Faraó, eles adentram o mar, ele sucumbe. Então a palavra de Deus está falando assim, olha, eles não prevaleceram contra nós. Nós vivíamos debaixo de chicotes. Quando nós vamos um pouco mais caminhando aqui, nós vamos ver que o salmista ele traz a metáfora de uma questão agrícola, como um arado que vem abrindo grandes regos na terra. E ele vai falar que as minhas costas, o meu dorso é como se ele tivesse sido riscado profundamente, porque eu era escravo, eu era oprimido. Mas aqui ele está falando, todavia não prevaleceram contra mim. Então aqui nós já estamos começando a observar. Nós estamos vivendo injustiça, nós estamos sendo perseguidos, mas a história do povo de Deus em todas as eras vão dizer que o mal, embora ele exista, embora ele seja efetivo,
ele não vai prevalecer sobre o povo de Deus. É isso que o texto está falando. Muitas vezes me oprimiram, mas jamais conseguiram vencer-me. Graças a Deus. A história dos filhos de Israel é assim. Você se lembra que eu falei, quando Nabucodonosor ele invade, derriba os muros de Jerusalém, leva os utensílios do templo, leva cativo os jovens, os sábios, leva para ser escravo. Mas em determinado momento, Deus levanta um outro rei. Nós estamos falando de Ciro. E então, Ciro liberta o povo. Olha, vocês podem ir e vocês não apenas devem voltar, mas vocês devem reconstruir. O que significa dizer que mesmo com toda a violência que Nabucodonosor se achegou a Jerusalém destruindo os muros, destruindo o maior símbolo, aquilo que era mais importante, o templo. Mesmo assim, Nabucodonosor passou. E em determinado momento, os filhos de Israel voltaram. Nós estamos falando aqui desses salmos, os salmos dos degraus, os salmos de romagem. Nós já falamos do Salmo 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Esses hinos, como nós já sabemos, eles eram cantados quando o povo saíam das suas casas e eles estavam indo a Jerusalém e eles faziam recordar a vida deles, a história deles enquanto povo. Então, era com esse ânimo que eles estavam indo para Jerusalém. Nós sofremos mesmo, nós sofremos desde a nossa mocidade, mas o Senhor não permitiu que o mal prevalecesse contra nós. Vamos observar aqui, quando Paulo vai dizer que eles são perseguidos, que eles são injuriados, mas o império que perseguia, o império que foi extraordinariamente grande e poderoso, acabou, mas a igreja está aqui. É isso que o salmista está falando. Eles não prevaleceram contra mim. Porque o nosso Deus, ele não é apenas um Deus justo, mas ele faz justiça. Graças a Deus. Graças a Deus. E aqui ele toma agora aqui essa metáfora que é muito interessante dentro da compreensão dos israelitas. Dizia muito a respeito da vida deles. Era a questão da lavoura. Os filhos de Israel, eles eram nômades. Eles eram pastores. Quando os irmãos de José vão descer, a família de Jacó vai descer para o Egito, eles não descem como escravos, eles descem como convidados. Eles foram convidados, porque José era um homem muito importante na hierarquia no Egito. Então, eles descem como convidados. Eles vão ficar na terra de Gósen, um lugar extraordinário. E aí José orienta os irmãos, olha, quando eles perguntarem o que nós fazemos, você diga, olha, os seus servos, eles são pastores. Então, quem são os pastores? Os pastores, qual é o sentido? Como que é a vida? Como que é a vida dos pastores? Os pastores, eles são nômades. Eles levam o rebanho para consumir, para aquela ideia, né? Pastos verdejantes. Eles estão andando, eles estão em cabanas, é assim que eles vivem. Eles são nômades. Mas quando os filhos de Israel, eles adentram a terra de Canaã, a realidade muda. Aí eles começam a lidar com a agricultura. Então, a questão da agricultura aqui já não é mais uma vida nômade, já é uma vida sedentária. Então, eles estabelecem, porque foram divididos espaços de terra, então eles têm terra, então eles começam a plantar. E aqui ele traz essa figura. Os lavradores araram sobre as minhas costas, então ele conhecia.
né? O guilhão do arado que abria aqueles sulgos enormes na terra para que pudesse ser lançada a semente. O salmista está falando, isso aconteceu sobre as nossas costas. Nós sofremos muito. Araram sobre as nossas costas com pontas afiadas, muitas vezes com chicotes. Mas o verso de número 4, e aqui nós terminamos esse primeiro momento, que nos revela que o nosso Deus justo também é um Deus que faz justiça. O verso 4. O Senhor é justo, Ele corta a corda dos ímpios. Graças a Deus, graças a Deus. Então Ele faz justiça, Ele faz cessar. De alguma maneira, havendo animais para puxar o arado, né, que fazia aqueles regos, aqueles sulgos na terra, diz que Deus corta esta corda para que cesse essa obra. É assim que ele está falando, ele corta. Outra versão vai falar, o Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Cativeiro babilônico, cativeiro egípcio. O Senhor corta a corda dos ímpios. Graças a Deus. Então, o nosso Deus é o Deus que faz justiça. Agora na segunda parte, nós somos lembrados pelo Senhor, que somente Ele pode nos livrar daqueles que nos oprimem. Somente Ele. Porque o Senhor, Ele faz retroceder. O Senhor, Ele deixa confundido todos aqueles que perseguem o seu povo. Nós sabemos que a existência da igreja, a permanência da igreja, a preservação da igreja é um milagre. E aqui no versículo de número 5, nós somos lembrados que somente Deus pode nos livrar dos nossos opressores. Vejam, por favor, pense comigo. Moisés foi uma figura importantíssima, juntamente com Arão, seu irmão. Assim como foi Josué também. Mas a habilidade de Moisés jamais seria suficiente para livrar o seu povo, o povo de Deus, das garras dos egípcios. Quem fez isso foi Deus. Quando nós pensamos no retorno do cativeiro babilônico, nós sabemos que Zorobabel, nós sabemos que Neemias, nós sabemos que Esdras, nós sabemos que Josué, o sumo sacerdote, foram figuras importantíssimas na condução do povo, mas eles não eram suficientes para libertar o povo de Deus, para fazer cortar a corda dos ímpios. Nós sabemos que Pedro e João, eles eram colunas na igreja primitiva. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi uma figura importantíssima, sobretudo para a expansão do evangelho no primeiro século. Mas eles não eram suficientes. Somente Deus pode nos livrar dos nossos opressores. E aqueles que de alguma maneira se levantam contra a igreja de Cristo, eles são confundidos. Eles são repelidos para trás. Então nós vivemos um tempo onde as pessoas trazem muitas propostas. A palavra de Deus nos diz fábulas.
filosofias, métodos para mudança de vida. Você quer mudar a sua vida? Então é assim, ó, você faça isso, isso, isso e isso. Então é assim, ó, em poucas palavras, quem desconsidera que somente Deus pode livrá-los da opressão e dos opressores, quem desconsidera isso será confundido. Quem desconsidera o evangelho sagrado da salvação, porque essa mudança de vida, embora ela se dê também de uma maneira sobrenatural pela ação do Espírito Santo em nossa vida, essa mudança de vida não é algo mágico. A mudança de vida diz respeito a pessoas que conheceram o Evangelho e passam a viver a sua vida de acordo com o Evangelho. Mas aqui nós vemos hoje, se nós quisermos contextualizar com o que nós estamos falando hoje, nós estamos vendo que as pessoas estão deixando o Evangelho. E as pessoas estão indo para as filosofias. E as pessoas estão indo para os métodos. E o que você observa? Olha dentro da sua casa. Pensa na sua família. Veja como as pessoas estão vivendo. As pessoas estão confundidas. As pessoas estão voltando para trás. Por quê? Porque é somente Cristo. É somente Cristo, é somente o Evangelho. As pessoas estão doentes, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, elas estão arrasadas, destruídas. Mas por quê? Porque elas não consideram que é Deus. Você está sofrendo, não acha caminho, você está indo atrás de filosofia, está indo atrás de método, está ouvindo que os homens, as regras, os 7 passos. Se arrepende, pede misericórdia para Deus, se ajoelha, ora a Deus, pede perdão. E entenda que somente Deus pode te livrar dos seus opressores, senão nós vamos ficar envergonhados, senão nós vamos voltar para trás, senão nós seremos confundidos. E talvez nunca, em todas as eras, nós vemos pessoas tão confundidas, porque eles não prestaram atenção, eles esqueceram que somente Cristo quebra, corta a corda dos opressores. Não são métodos, não são filosofias, não são fábulas, não são homens com retóricas, argumentos persuasivos. E aí então, nós vamos entender no verso 6, 7 e 8. Então nós caminhamos. O nosso Deus não é apenas aquele que é justo, ele faz justiça. O nosso Deus, ele é aquele que faz com que sejam envergonhados, sejam confundidos, volte para trás todos aqueles que rejeitam a ele, rejeitam a sua palavra, rejeitam a igreja. Sião aqui representando Jerusalém, representando a igreja. Essas pessoas são confundidas. E agora nós vamos para o terceiro e último passo. Qual é o terceiro e último passo? Nós devemos entregar tudo aquilo que é motivo das nossas angústias a Deus. Nós devemos entregar tudo aquilo que é motivo da nossa angústia para Deus. Nós devemos falar como Maria, fazer como Maria. Se colocar aos pés de Cristo, ouvir de Cristo, entregar nos pés de Cristo tudo aquilo que é motivo das nossas angústias. Porque nós sabemos qual é o fim daqueles que perseguem a igreja, daqueles que insistem em desconsiderar o amor e a graça divina. É importante dizer aqui também que até mesmo aqueles que perseguiram a igreja, perseguem a igreja, se houver da parte deles arrependimento e uma conversão, esses homens alcançarão misericórdia e serão salvos
pela graça de Cristo Jesus. Mas se eles continuarem nos seus caminhos de perversidade, o verso de número 7, o verso de número 6 vai dizer: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Quando nós pensamos em telhados, evidentemente, o salmista aqui, ele está pensando dentro de uma edificação aos moldes do tempo em que ele vivia, né? Então, não são telhados, muitas vezes, inclinados como os nossos telhados são, né? Para escoar água, calha, né? Na Palestina, as casas, elas tinham suas características, sobretudo nesse tempo. As casas, elas eram basicamente, de um modo geral, a população menos favorecida financeiramente, uma casa era um único cômodo. E nesse único cômodo nós tínhamos ali o lugar de comer, a cozinha, a sala de estar e o lugar de dormir. E não somente isso, não tinha muitas aberturas nesse cômodo. Às vezes, a única abertura que se tinha desse cômodo era a própria porta de entrada. Existiam casas ainda que eram mais simples, de pessoas mais humildes ainda, que o telhado era a parte superior, nós não podemos nem dizer telhado, mas a parte superior era coberta por palha. Mas as pessoas que tinham uma melhor condições financeiras, eles faziam um telhado plano e ali com uma espécie de cimento ali, e ali é possível que alguma semente caísse, alguma coisa assim, mas essa semente em cima de um telhado, ela pode até brotar, mas ela não vai florescer. O que ele está falando é isso. E aqui trazendo aquela metáfora da questão agrícola, dos ímpios que faziam sugos nas costas do povo de Deus, de alguma maneira, eles não vão conseguir colher. Eles não vão conseguir colher, porque essa erva ela vai secar antes mesmo de florescer. Tem essa compreensão. Eles não vão ser bem-sucedidos. O verso 7. Com a qual o segador não enche a sua mão. Quer dizer, embora eles tenham feito tudo isso, eles não vão prevalecer sobre o povo de Deus. Eles não vão conseguir nem mesmo encher a sua mão com aquela erva que brotou ali, mas ela não floresceu. Não vai vingar. Aquilo não tem esperança de alimento, não tem esperança de sustento. Aquilo não vai favorecer. E ele fala assim, e nem os braços daquele que faz os fardos, né? O texto sagrado vai falar assim, que nós vamos voltar sorrindo, nós vamos semear chorando, mas nós vamos voltar sorrindo, trazendo os feixes, né? Mas aqui está falando que toda essa ação dos inimigos da nossa vida, dos homens ímpios, eles não vão ter sucesso. Está dizendo, em outras palavras, assim, eles serão frustrados. E aí, então, finalmente, o verso de número 8. Nem dizem os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E aqui é uma compreensão muito dos livros poéticos, né? É uma compreensão muito assim de um texto, de um provérbio, de um texto de sabedoria. Quando ele diz que os que passam não vão dizer a bênção do Senhor seja sobre vós. Porque a bênção do Senhor é sobre aqueles que buscam, que permanecem nos seus caminhos e na sua palavra, nos seus desígnios, ainda que em meio às dificuldades. Eu me recordo de uma poesia de um hino que diz assim,
Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Então nós podemos pensar, né, que por muitas vezes aqueles que perseguem o povo de Deus, eles são mais fortes, eles derrubam os muros quando Deus permite, ele faz o povo escravo, né? Eles têm maior recurso, artilharia, bélica. Mas a palavra de Deus fala, mas o hino, a poesia fala assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, quem tem melhores habilidades. Mas a vitória é dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então nós fizemos lembrar aqui, a partir do Salmo de número 129, nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que faz justiça. Ele corta as cordas dos ímpios. Aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam o seu evangelho, o seu amor, eles serão confundidos, eles voltarão atrás. O que significa dizer que nós devemos abandonar qualquer prática que não considera o evangelho, que não considera o amor de Deus. Porque essas práticas nos levarão à confusão, nos levarão a voltar atrás. Um outro detalhe também bastante importante: as nossas angústias, nós devemos levá-las, tudo que é motivo da nossa angústia, nós devemos levá-las a Deus. Porque o fim daqueles que perseguem a igreja nós já conhecemos. Mas o fim daqueles que buscam a Deus, nós também conhecemos. Porque da mesma maneira que as pessoas não vão chegar diante daquilo que os ímpios fazem e abençoar aquilo que de alguma maneira eles produzem, a bênção é sobre a nossa vida. Nós somos aqueles que voltaremos em misericórdia com os nossos feixes. Por isso as nossas angústias, elas devem ser colocadas diante do Senhor, porque Ele faz justiça e Ele é o único que nos livra daquele que nos oprime. Deus os abençoe. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como bronze que soa em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo vê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com injustiça e com o mal, tudo suporta, é bom total. Ainda que eu tenha o vigor de profeta e o dom da ciência, firmeza na fé, ainda que eu possa transpor as montanhas, se eu não tenho amor, de nada adianta. O amor é paciente,
meus pobres, que eu deixe meu corpo em chamas a Deus. Será como um sonho, será tudo em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, ele não tem rancor. Não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo suporta, é dom total. Tudo suporta, é dom total. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o Senhor. Estamos chegando à conclusão do culto desta quarta-feira. Muitíssimo importante a sua presença, a sua atenção. Nós esperamos sinceramente que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração, que o Senhor tenha falado a você, que o Senhor verdadeiramente, e nós lembramos do texto, né? Não é a força, né? Não é por imposição, não é por imposição, não é a força, não é a imposição, mas é pelo agir do Espírito Santo. A igreja, ela foi preservada pela ação do Espírito Santo. Nós somos gratos a Deus, porque estamos aqui e sabemos qual é o final dessa história, que desde a nossa mocidade, desde o início da igreja, foi marcada pela angústia, mas o final dessa história é um final de vitória. E nós vamos ver que essa vitória não são dos mais fortes e nem dos que correm melhor, mas são dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, vamos colocar diante de Deus aqueles que têm padecido. Oremos ao Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, te bendizemos. Senhor, dá-nos a clareza de assumirmos, Senhor, as nossas responsabilidades diante das dificuldades que nós estamos vivendo. É importante nós reconhecermos, Senhor, que em partes a dor, o sofrimento e a angústia, ela é resultado do nosso caminho, é resultado da nossa escolha, é resultado da nossa obstinação. Em parte, muitas das nossas angústias são assim. Tem este motivo. Mas nós sabemos, Senhor, que existem muitas angústias e muito sofrimento e muita opressão que nos alcançam, Senhor, e nós não temos sobre elas, Senhor, nós não temos sobre ela o governo. São coisas, Senhor, exteriores que nos alcançam. E nós entendemos como resultado do pecado que maculou toda a criação. O Senhor pode nos livrar tanto da angústia que foi causada
pelas nossas próprias atitudes, se nós nos arrependemos e confessarmos os nossos pecados e buscar a tua graça, como o Senhor também pode nos livrar da angústia no tempo presente, que nos acomete, Senhor, e que está além, Senhor, do nosso governo. Nós sabemos que todas essas coisas, elas podem, Senhor, ser realizadas segundo a sua soberania e o seu querer. Senhor, existem muitas pessoas que estão enfermas. Senhor, as dificuldades emocionais, as dificuldades psicológicas, as dificuldades espirituais, Senhor, elas vão além daquilo, Senhor, que de alguma maneira poderia ser razoável ou aceitável. Somente a tua intervenção. E eu, como ministro do teu evangelho, segundo a tua misericórdia, eu peço a sua intervenção sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse que te busca nesse momento e busca, Senhor, sinceramente, Senhor, o auxílio, o socorro, o refrigério, a transformação da vida. Senhor, se compadece, Senhor, em nome de Cristo Jesus, fortalece, Senhor, em nome de Cristo Jesus, revigora, em nome de Cristo Jesus. As enfermidades físicas, Senhor, as doenças que têm nos alcançado, ó glorioso Deus, se compadece. Aqueles que estão em tratamento em casa, aqueles que estão em tratamento nos hospitais, aqueles que estão em espera, Senhor, de resultado de exames, aqueles que ainda vão realizar exames. Eu coloco, Senhor, todos eles diante de Ti. Os profissionais da área da saúde. Eu coloco diante de Ti, Senhor, as pessoas que estão trabalhando, Senhor, no propósito de trazer uma resposta positiva para que nós possamos minimizar, Senhor, essas dificuldades que estão nos alcançando, Senhor, estão trazendo grande angústia sobre todo o mundo. Em nome de Jesus, eu peço e clamo pela Tua graça e o Teu favor. Senhor, em nome de Cristo Jesus, abençoa-nos e guarda-nos. Dá-nos uma noite abençoada de descanso na Tua presença, segundo o agir do Teu poder e da Tua misericórdia. Nós vamos agora ser despedidos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Te agradeço por esse lar. Te agradeço pela vida desse que se confessou. Te agradeço da vida, Senhor, desta que desse momento se coloca diante de Ti e genuinamente, Senhor, quer ter a sua vida transformada. Te agradeço pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradeço, Senhor, pelo Teu cuidado e pela Tua presença. Pela maneira, Senhor, como preservou, Senhor, o Teu povo. Pela maneira, Senhor, como não permitiu, Senhor, que os homens maus, Senhor, viessem triunfar, Senhor, sobre a Tua igreja. Eu te agradeço por aquilo que vivemos no passado, que estamos vivendo nesse tempo e vamos viver segundo as Tuas promessas no tempo futuro. Somos despedidos, Senhor, e dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.